Ainda no Novo Testamento, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Fala assim: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espiritual vai se renovando dia a dia. Então aqui está falando algo até bem curioso e que muitos de nós temos que encarar como real. O sol ou a chuva, o frio ou o calor, o dia bom, o dia mau, a Bíblia fala que é tanto para o justo quanto para o ímpio. E veja bem, nós todos iremos envelhecer, nós todos possivelmente passaremos por alguma aflição no nosso corpo, porque ele está se desgastando, está envelhecendo. Nosso corpo já não será mais o mesmo, mas aqui fala algo bem interessante. Por isso ficamos desanimados. Perdão, por isso nunca ficamos desanimados. Eu engoli o nunca aqui. Então ele fala assim: por isso nunca ficamos desanimados. Aí ele cita a parte do corpo físico aqui, do envelhecer. Ele fala assim: mesmo que o nosso corpo vá se gastando, isso fala o quê? De envelhecimento. O envelhecimento é natural e será para todos. Não é porque, eu sou cristão, eu sou diferente, eu não vou envelhecer. Não! As rugas, o envelhecer, os cabelos brancos, a Bíblia fala das cãs brancas, são para todos. Amém? Então aqui ele fala, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Então isso está falando de quê? De nós nos alimentarmos do espírito. Como fazer isso? Nós pegamos realmente a Bíblia todos os dias e nos alimentarmos. Porque a palavra, quando ela fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus, está falando das palavras de vida eterna que estão escritas na Bíblia. Então, para eu alimentar o meu espírito, eu tenho que ter um tempo em que ali eu possa ler a Bíblia, não só como um livro normal, mas ler a Bíblia meditando nela, estudando ela. Nem que eu pegue um caderno, uma agenda, dicionário, canetas, marca-texto, enfim. Vários apetrechos, vamos dizer assim, para que nós venhamos estar qualificando melhor os nossos estudos, a nossa meditação na palavra. E aí nós estamos ali estudando, meditando. Mas também é necessário um período em que nós venhamos a reservar do nosso dia para a oração. E nesse período nós venhamos abrir nosso coração, ali abrir os nossos lábios em louvor, em clamor, rasgar aqui dentro de nós e falar: Senhor, tudo aquilo que tem nos afligido. Lembra daquele primeiro versículo que nós lemos lá atrás? De nós descansarmos em Deus? Então, como que eu vou descansar em Deus? Eu preciso entregar para Ele minhas aflições, minhas preocupações, minhas inquietudes. E isso no momento da minha oração, falar tudo de bom que me aconteceu e também tudo de mal que tem me acontecido. Porque a palavra fala para nós que em tudo dai graças. E como isso é possível? É nós entendendo que Deus está conosco o tempo todo. Mesmo acontecendo coisas ruins, Ele nos guardou até ali. E acontecendo coisas boas, Ele está também conosco, nos abençoando. Então, em tudo, nós podemos agradecer, sermos gratos, temos gratidão a Deus por todas as coisas que têm nos acontecido. Porque até aqui o Senhor tem nos mantido vivos. Por algum motivo. Porque nossa vida aqui na terra tem um propósito. Então, queridos, veja bem. Quando aqui fala, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. O que está falando aqui?
Nós estamos envelhecendo, mas quando nós renovamos o nosso espírito dia a dia, está falando de quê? Literalmente, de nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, com as orações, jejuando para matar literalmente nossos desejos internos que nos afastam de Deus, para vivificar, renovar o Espírito Santo de Deus que habita e vive em nós. Não basta só habitar, não basta só ficar aqui, ele tem que vivificar, ele tem que renovar, ele tem que se permitir transformar a nossa vida. E como que nós permitimos tal coisa? Falando, vem Espírito Santo, habita em mim, me transforma, me renova, me modifica, me lapida. Faz como tu queres fazer em mim, para que eu seja aceito na presença de Deus e eu seja transformado. Amém? Agora vamos para o nosso número 11 do nosso tópico. Nosso 11º. Amém? Agora nós vamos para, se não me engano, livro de Provérbios. Vamos ver se é esse mesmo. Livro de Provérbios. Eu anotei tão rápido aqui que até a minha letrinha tá feia. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Está dizendo o que aqui para nós neste momento? Que nós devemos confiar no Senhor, abrir o nosso coração para Ele, para que Ele venha tratar conosco e nos direcionar em qual é o melhor caminho para as nossas escolhas diárias. E quando ele fala não se apoie na sua própria inteligência, está falando de quê? Toda vez que eu tomar uma decisão, toda vez que eu for fazer algo na minha vida, aqui está falando bem claro para nós. Olha, eu vou mudar de cidade. Mas será que é o melhor para mim? Será que é o melhor para minha casa, para minha vida? Como que eu vou saber? Se eu agir segundo a minha inteligência, eu vou olhar os pontos da cidade, os melhores bairros, quais empresas que lá atuam na minha área profissional. Eu vou olhar com a minha inteligência, com a minha astúcia natural, a minha capacidade natural. Mas aqui está falando para não me apoiar nessa inteligência natural que eu tenho. Mas sim, fazer o quê? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então, quando eu for mudar de cidade, que é o meu exemplo citado, ou quando eu for me casar com alguém, quando eu for relacionar com alguém, quando eu for trabalhar em uma determinada empresa, quando eu for mudar de casa para outro bairro, para outra casa, tudo que eu fizer, eu confie em Deus, coloque Deus em primeiro lugar na minha vida e não me apoie na minha própria inteligência. Como que eu faço isso? Simples, como nós já falamos anteriormente em outros versículos, colocando as nossas aflições, preocupações, dilemas diários na presença de Deus, para que Ele esteja nos direcionando. Senhor, eu devo entregar currículo nessa empresa? Sim ou não? Senhor, essa pessoa, que eu tô gostando dela, eu tô sentindo um sentimento, meu coração bate mais forte quando eu chego perto dela, tem uma química ali, acontece algo entre nós, é a pessoa que o Senhor tem para minha vida? Então, em tudo que eu for tomar uma atitude, em que eu for decidir algo para a minha vida, eu coloco Deus à frente. Eu vou orar, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele condução. Porque se Ele é o único caminho, quem a mais eu pediria? Então, se Ele é o caminho, eu vou orar a Ele e perguntar, Senhor, qual é o melhor caminho para a minha vida? Qual a melhor decisão? Qual a melhor cidade? Casa, empresa, cônjuge, relacionamento, amigos, tudo. Jesus é o único caminho. Então, sendo o único caminho,
eu vou abrir o meu coração, confiar intimamente nele, contar todos os meus sonhos, meus alvos, minhas metas e falar abertamente a ele, como amigo fiel que ele é. E aí ele vai me direcionar e mostrar qual é o caminho. E eu não vou me apoiar na minha própria inteligência, naquilo que eu acho que é melhor para mim. Um cristão apoiado nas coisas de Deus, que confia nas coisas de Deus, ele não fica achando, mas ele fica confiando naquilo que o Senhor tem para ele. Amém? E nosso último tópico agora, para terminarmos, nosso tópico 12º, número 12, no livro de Salmos. Vamos voltar para Salmos, que nós estávamos lá lendo vários capítulos, versículos, lá no tópico 4º, 5º, 6º. Vamos agora voltar, livro de Salmos, para quem está anotando, capítulo 42, versículo 5. Amém? Livro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. Fala assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nesse versículo, pessoal, nós temos várias coisas a serem interpretadas e faladas aqui. Cada versículo tem muita coisa a nos dizer. E como ele é vivo e eficaz, eu posso ler ele ontem, ele falará comigo de uma forma. E ao ler ele novamente, hoje, ele vai falar comigo de uma forma diferente, de uma amplitude diferente. Tudo poderá ser diferente, porque o Espírito é vivo. A palavra é viva. Então, veja bem, tudo que ele quer nos dizer aqui. Por que eu estou tão triste? O que está acontecendo aqui nesse Salmos 42? Nesse Salmo 42, no versículo 5, em que nós estamos aqui estudando, ele está falando o quê? Ele está falando para ele mesmo. O salmista, ele está conversando com quem? Com o tema de nossa palavra hoje. Ele está conversando com a alma dele. Ele está conversando aqui com o seu coração. Ele está conversando com o seu eu interior. E aqui ele fala, constatando seu estado emocional, aqui ele fala, por que estou tão triste? Ele pergunta para ele mesmo. Nossa, por que eu estou tão triste? Se eu tenho Deus, se eu estou viva, se eu tenho saúde. Ah, mas eu tenho um probleminha ou outro na minha vida. Mas até aqui Deus tem me guardado. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão para baixo? É isso que ele estava falando aqui. Ele estava olhando aqui, ó, para dentro, na alma dele, falando por que eu estou tão triste. E aí ele continua. Por que estou tão aflito? Ele olhava para dentro dele, literalmente, e falava, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Olhava para dentro da alma dele e começava a conversar com ele mesmo. Por que eu estou assim? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Por que eu estou desse jeito? Por que meu emocional, meu sentimental está dessa forma? E aqui ele toma uma decisão após falar com sua alma. Ele faz uma afirmação. Decidido. Aqui há palavras decididas. Ele fala assim: eu porei a minha esperança em Deus. Em Deus, veja bem, ele tomou uma decisão após conversar com a alma dele. E ainda o louvarei. Ele veio colocar a esperança dele, do futuro dele, dos sonhos dele, dos seus alvos, dos seus sentimentos, da sua alegria, de amar alguém, de estudar, de trabalhar, de ser bem-sucedido, tudo que você sonha, tudo que você almeja, espera. Primeiro ele conversou com a sua alma, viu que estava triste. Depois ele viu que também tinha ali aflição. E após conversar com a sua alma, notar esses sentimentos ali dentro dele, ele tomou uma decisão.
Eu porei a minha esperança em Deus. E ainda ele continua, até ao ponto, na frase, ele continua e fala assim, e ainda o louvarei. Ele decidiu, Senhor, a minha esperança eu não vou colocar nas pessoas. A minha esperança eu não vou pôr na minha própria inteligência. A minha esperança, que os meus sonhos sejam realizados, eu não vou colocar no meu cônjuge, nos meus filhos, na minha família. Não vou fazer isso, eu não vou colocar peso sobre as pessoas. A minha esperança de tudo dar certo para mim, eu coloco em Deus. E além de todas as coisas que eu tenho vivido, ele fala que eu decidi o quê? Louvar, adorar, cantar para Deus, porque ele sente que a resposta já chegou, porque Deus é um Deus que responde. Não é um Deus morto, não é um Deus mudo, é um Deus vivo. Amém? E aqui ele fala assim, terminando o versículo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele arremata todo ali o seu raciocínio de falar com sua alma e encontrar ali tristeza, falar com sua alma e encontrar ali aflição, e depois de ver tudo que havia dentro dele, ele tomar uma decisão de colocar esperança em Deus e ainda decidir louvar, adorar a Deus, cantar para Deus, regozijar em Deus, se alegrar por ser de Deus. E aí ele termina a sua frase falando assim, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então ele estava dizendo, lógico que eu vou colocar a minha esperança e o meu louvor nele, porque ele é o meu Salvador. Ele é o único que me entende.